Nas primícias desta manhã, iremos nos deparar com a igreja de Pérgamo, e segundo Jesus, esta igreja estava acomodada. O livro de Apocalipse, em seu capítulo 2, versículos 13 a 16, nos relata algo muito forte sobre esta igreja. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus, nesta carta aos irmãos da igreja de Pérgamo, deixa claro que ele conhece o lugar que eles moram e entende a situação que vivem, pois viviam sob pressão e eram leais aos preceitos de Deus. No entanto, Jesus declara que aqueles irmãos viviam onde estava o trono de Satanás, onde Satanás habitava. Satanás é aquele que se opõe às coisas de Deus. Mas foi um rótulo assustador que Pérgamo recebeu. E lá, naquela região, havia sido construído um altar a Zeus, um deus da mitologia grega. Lugar este que havia vários tipos de adoração e rituais a vários deuses pagãos. Havia uma constante pressão para que os cristãos daquela cidade fossem iguais a todos, para que viessem ceder e praticar rituais pagãos. E era neste sentido que Jesus estava alertando aquela igreja para não cederem. E não foi à toa a carta enviada àquela igreja, pois diante de tanta pressão, a igreja de Pérgamo começou a ceder e a abrigar os adeptos da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Balaão foi um falso profeta que tinha o objetivo de aniquilar o povo de Deus na época de Moisés. O problema é que esta igreja começou a achar tudo comum e acomodar-se. E é exatamente esta a mensagem de Jesus que vem ao nosso encontro, nos advertindo contra esta perigosa palavra, acomodação. A acomodação ocorre quando começamos a nos convencer que o que é errado, e que em nosso íntimo sabemos que é errado, passar a figurar como certo. Ou seja, há uma inversão de valores. Valores estes que entram em conflito com a palavra de Deus, que não há respaldo bíblico, mas mesmo assim começamos a praticar. Nos tornamos indiferentes ou passamos a apoiar. Nota-se que, quando temos todo o conforto e nos deixamos acomodar, passamos a querer apenas o caminho de facilidades. Mas o caminho fácil pode nos levar à beira de um precipício. E foi por esta razão que Jesus interferiu e lançou uma palavra de atenção redobrada àqueles irmãos. Então, Jesus os convida ao arrependimento e lança sua poderosa palavra como uma espada afiada, cortante e mortal, batalhando contra a acomodação espiritual, contra aqueles que estavam minando sua própria fé e aderindo a doutrinas diabólicas. E o Mestre Jesus, neste contexto, está dizendo que sua palavra é a espada do Espírito, que é a arma forjada para sermos vitoriosos contra a acomodação. Por isso, precisamos absorver esta palavra, precisamos permitir que a palavra de Deus penetre profundamente em nossos corações. Precisamos edificar a nossa fé com base nas suas afirmações. A palavra de Deus vai nos conduzir ao que é genuíno e saiba que ela sempre aponta para a direção certa e nos afasta dos poços profundos e sombrios que podemos cair, sem ao menos percebermos quando estamos acomodados em qualquer área das nossas vidas, principalmente a área espiritual. Tenha consciência e a percepção de uma coisa: quem dobra os joelhos para as coisas deste mundo não gosta de ver ninguém em pé seguindo firme os caminhos de Jesus e simplesmente quer também que venhamos nos ajoelhar para adorarmos tudo menos o nosso Deus. Quem se acomoda com o sistema mundano, com as porções ofertadas pelo inimigo, quer uniformizar quem ainda não se dobrou ou se acomodou. São por estas razões, nosso Senhor Jesus Cristo, que devemos nos atentar para as suas prescrições e não permitirmos nos acomodar espiritualmente. Não devemos aceitar o uniforme que o inimigo quer nos colocar, nos impor, contra a nossa vontade e consciência espiritual. Ainda, Senhor Jesus,
Se formos nos dobrar, nos colocar de joelhos, que seja somente para reverenciarmos e honrarmos a sua santa presença e para elevarmos nossas orações e clamores a Ti. Afasta de nós os malfeitores, as pessoas com más intenções que se dobram para um mundo de iniquidades e não estão satisfeitas com a nossa postura espiritual em Ti. Também trabalha em nós para que não venhamos incorrer no modelo de acomodação apresentado pela Igreja de Pérgamo, em que as práticas do mundo começaram a se infiltrar na Santa Igreja do Senhor. Ainda que esta oração seja elevada ao seu reino e que seja usada como arma de vitória segundo a sua palavra viva, para que possamos ser instrumentos de desconstrução de qualquer doutrina pagã. E assim, Senhor Jesus, que sua luta e sua espada afiada que sai da sua boca, que a sua santa e poderosa palavra seja nossa fonte de libertação, proteção e guerra contra o inimigo das nossas almas. E nesse sentido, que possamos entender e aplicar todas suas prescrições à Igreja de Pérgamo na realidade das nossas vidas, pois todos estes fatos narrados são constantes e reais em nosso mundo atual. Te agradecemos, Jesus, por mais um forte ensinamento de libertação, correção, que nos chama ao arrependimento diário que devemos ter. Em seu nome, Jesus, só podemos dizer amém.